Bom dia, os amigos e amigas. Mais informação, mais um vídeo, irmão. A gente já gravou um. O assunto que a gente está falando aí hoje é sobre a liberdade de Deus diante da imposição do inimigo, da ditadura do inimigo e a identificação de que opera no mundo uma ditadura, irmão. E não era identificado pelas igrejas evangélicas, porque também o regime administrativo das igrejas é um regime ditador. Eu estou aí, irmão, tendo o privilégio aí de contemplar a maneira administrativa das igrejas evangélicas, envolvida aí com a mesma administração do mundo, que é uma ditadura. Eu estou tendo um relacionamento com uma mulher, estão obrigando eu me casar com essa mulher. Isso mesmo. Eles estão impedindo que eu tenha acesso a outra mulher e obrigar eu a ficar com ela. E aí, isso aí aconteceu muito com muitos crentes já, com muitas pessoas até que não são crentes. E aí as pessoas aceitam como se fosse Deus. Ah, é Deus. É Deus que está me direcionando apenas uma mulher para mim. É o homem usado pelo diabo. É o homem se colocando como se fosse Deus. E é possível isso? Claro que é. E como que é possível isso? Porque na terra o homem é que manda, irmão. A ordem que prevalece na terra é do homem, não é de Deus. E aí, como as igrejas não têm poder, as falsas religiões, a igreja evangélica e católica, não têm poder de se rebelar contra essa ordem do homem para estabelecer a ordem de Deus, eles são obrigados a aceitar como Deus. Mas você também tem que obedecer essas regras aí do homem. Eu estou sendo obrigado a obedecer. O que eu não sou obrigado e o que eu não vou aceitar é que eu vou aceitar como regra de Deus. Ou seja, aceitar esse engano. Ao contrário de muitos que dizem obedecer a Deus, que aceitam esse engano e ainda vou obrigado a dizer que é Deus. Até por não identificar por causa da sua mente corrompida. Então nós identificamos esse gerenciamento como sendo do homem, não de Deus. Portanto, se nós formos obrigados a aceitar essas regras, nós poderemos até aceitar, porque nós estamos forçados a aceitar. Até por conta que as pessoas não aderiram até agora às regras designadas por nós que vêm de Deus. Mas que eu vou identificar e testificar contra ela, vou sempre como vinda do homem, não de Deus. E aí, com essa identificação, fica comprovado na minha consciência que essa ordem, ela não vem de Deus, ela vem do homem, usado pelo diabo. E fica confirmado isso. Então, ao contrário dos crentes de hoje, que se acovarda a essa ordem, obedecendo a ela. E aí não gera, digamos assim, outra ordem contrária no nível da obediência a Deus. É o que eu falei no vídeo anterior. O paraíso de Deus, no início, ele foi tirado da terra. As pessoas não tinham como ter acesso a ele, porque foi colocado ali um anjo querubins, fechando o caminho daquele paraíso. Então Deus, ele proibiu o ser humano de ter acesso àquele paraíso. Significa dizer que desde que entrou a desobediência na terra, no mundo, o ser humano perdeu o direito. Ele foi restituído à glória de Deus. Ele perdeu esse direito. Jesus restituiu esse direito. Jesus.
A restituição desse direito ele veio através do Salvador, de Jesus. Mas aí, como ele foi cortado, o inimigo ele conseguiu também evitar que você tivesse acesso a esse direito, mesmo com a chegada do Salvador Jesus. E aí surgiu as igrejas evangélicas na rebelião, com a característica cristã, mas ainda não obedecendo ao Deus verdadeiro, e sim o próprio rei que reina na terra, que é o diabo, desde a fundação do mundo. Então, por quê? Porque o próprio Deus, ele colocou um anjo querubim aí, fechando o caminho da árvore da vida, fechando o seu acesso ao paraíso de Deus. Então, mesmo que você quisesse obedecer a Deus, você não poderia, você não teria essa chance. Agora não. Agora você pode obedecer esse Deus. Mas aí você encontra uma força toda contrária, de rebelião, vinda do diabo. Porque aquele anjo querubim, ele ainda tem o poder de impedir que você tenha acesso a esse paraíso de Deus, garantido por Jesus. O próprio Jesus, irmão, ele foi cortado da terra. Ele foi morto pelo diabo, numa tentativa dele não ter acesso a esse paraíso de Deus. Mas como esse paraíso, para você ter acesso a ele, não é através do homem nem do diabo, é através de Deus, ele morreu e ressuscitou. Então ele conseguiu retornar ou voltar para aquele paraíso de Deus, né? Ou seja, ele foi o único que derrotou o anjo querubins. Depois disso ninguém mais conseguiu, porque os próprios apóstolos tentaram e aquela doutrina dos apóstolos não prevaleceu, né? E agora, no final dos tempos, ela vai se estabelecer, porque agora chegou o tempo de você ter acesso ao paraíso de Deus, de você ser acesso que não foi dado a ninguém, nem mesmo aos apóstolos. Agora você tem esse acesso. Somente Jesus teve acesso a esse paraíso de Deus, dos que vieram à terra. Então você também vai ter esse acesso, através da sua obediência. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter fé. A sua força que você precisa é a sua fé. É você crer, como eu estou crendo, resistindo às ordens satânicas, a ordem do homem, para estabelecer a ordem de Deus, resistindo às leis dos homens, para estabelecer a lei de Deus. Então você tem acesso a esse paraíso de Deus, como eu estou tendo, mas você tem que resistir o império que se estabeleceu na terra desde a fundação do mundo, inclusive o mesmo que crucificou Jesus. E agora é possível você ter acesso a esse paraíso de Deus pela sua obediência à lei de Deus. Mas tenha cuidado que para você não ser enganado, porque o engano do inimigo ele não vem, o engano mais sofisticado dele não vem obrigando você a aceitar a ele, e sim na sua consciência, através de disciplina corrompida, fraudulenta, disciplina aperfeiçoada, dizendo ser de Deus, sendo do próprio inimigo, usando a Bíblia. Ele está me forçando, ele está me obrigando, porque ele não conseguiu ainda me convencer com a sua disciplina suja. Ou seja, não conseguiu corromper minha mente. Ele não conseguiu, ele tem feito todas as artimanhas e não conseguiu. E aí está levando ele ao desespero. Ele conseguiu me isolar. Você pode ver que eu estou isolado, irmão. Eu pergunto para você, tem alguma igreja evangélica que dizem ser de Deus, que o inimigo isolou como ele tem me isolado? Não tem, irmão. E por que ele me isolou?
para impedir que você tenha acesso a essa riqueza, irmão. É por isso que ele me isolou. Porque ele está vendo que ele não está conseguindo me enganar, me iludir com suas artimanhas. E aí, ele me isolou justamente para isso, para que outras pessoas não sigam o meu exemplo. Então, ele está conseguindo ter êxito em relação a você. Agora, em relação a mim, não. Tanto é o desespero dele para forçar e obrigar eu a aceitar aquilo que ele quer. Ele está quase obrigando, irmão, né? Porque ele não está conseguindo mais por meio das suas artimanhas, entre as quais ele usa a própria Bíblia dizendo ser Deus para me iludir. Você lembra a tentação de Jesus ali, irmão, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto? O inimigo, ele usou a própria Bíblia, irmão. Ele deu ordem para Jesus usando a palavra. E aí, se Jesus tivesse obedecido a ele, Jesus tinha desobedecido a Deus, porque você não pode servir a dois senhores. Então aquela ordem lá, que ele deu para Jesus, usando a palavra, Jesus não obedeceu a ela. Então hoje o inimigo, para te enganar, ele não vai usar a sua própria palavra, não, irmão. Ele vai usar a Bíblia, a própria palavra de Deus, como ele usou contra o próprio Jesus. E aí você vai obedecer achando que é Deus, e não é. E Jesus não obedeceu, porque Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus e não foi enganado.